Bela quinta-feira para você, meu amor. Hoje é dia de Unifou aqui na tela do Tá Aí para Todos. Olha, o nosso assunto hoje é de suma importância. Nós vamos falar sobre segurança da mulher. Por isso eu estou recebendo esse querido, que é o professor Ailton Carvalho, e assistente social Renata Medeiros, que depois eu vou mostrar um negócio que aconteceu com ela, que por enquanto a gente não pode mostrar no ar. Mas depois a Band mostra. Deixa comigo, vocês vão adorar. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Ailton. Boa tarde. Ailton, vamos lá, querido. Segurança da mulher, né? Complicado isso, complicado isso. Eu vou começar aqui para fazer esse bate-bola com vocês. Existe um perfil de vítima, Ailton? Então, se a gente pensar, né, dentro das políticas sociais, a gente vai encontrar muito mais mulheres pobres, né, de famílias pobres, justamente porque são as mulheres protegidas ou que acessam os serviços públicos, né? Não que as mulheres que têm uma condição melhor financeira não sofram violência, só que elas não acessam por conta de uma série de questões que a protegem. Ela protege na relação, não. Principalmente quando elas têm um patamar econômico um pouco maior, que elas não estão fora dessa estatística de serem agredidas, mas a sociedade vai falar o quê? Fulano de tal, que frequenta o restaurante tal, que frequenta o salão tal, do High Society, foi agredida pelo marido, apanhou. E isso as impedem. Isso, exatamente. E aí as mulheres de comunidades, né, e que não têm uma questão financeira muito grande, elas são muito mais acompanhadas pelos serviços que estão dentro das unidades dos seus bairros, né? Unidade de saúde, de assistência social. Então, isso tudo também contribui para que elas mantenham uma relação com o profissional e que possa ir construindo a possibilidade de fazerem os relatos das experiências de vida que ela tem dentro de casa. Mas agora, veja bem, vamos incluir aqui a Renata. Renata, isso que ele está falando de acessar esses serviços é da pior forma, né? Porque elas vão lá porque elas estão machucadas, não é verdade? A agressão pode ser até constante na vida delas. Isso é certo? Isso é certo. O que ele bem quis dizer. Exato. Mas essas mulheres, por elas não terem uma formação cultural, não ter um poder aquisitivo, não terem acesso à internet, não tem esses serviços mais corriqueiros que uma família de classe média já atingiu, não é verdade? E aí elas não acessam os órgãos competentes, tipo uma delegacia da mulher, porque elas se sentem o quê? Acuadas. Tô errado ou tô certo? Tá certo, tá certo. Elas se sentem acuadas, a questão cultural é muito delicada, né? Porque você precisa desconstruir essa ideia e fazer com que aquela mulher, ela se compreenda e se enxergue como um sujeito de direitos. E uma coisa que é importante a gente falar também é que, em suma, elas vivem em área de risco. Né? Então, você ultrapassar a dificuldade de estar num ambiente de risco e que você vá, querendo ou não, acionando a delegacia, fazendo registro de ocorrência, você vai levar a polícia até aquela sua comunidade, isso também impede muito que as mulheres registrem. Olha só, você de casa, essa área de risco que ela está falando, não é uma área de risco de morar, ter sua moradia perto de um barranco, um precipício, uma beira de rio, não. Essa área de risco que elas estão sob o domínio principalmente do tráfico. Infelizmente. Não é isso? Exatamente. Infelizmente, né? Você vê muitos casos por aí que como é que fala? Esses condomínios de Minha Casa Minha Vida, hoje são bem acentuadas esse domínio, infelizmente. Né? Eu até vou me atrever a fazer um apelo aqui a essas pessoas que controlam essa comunidade, que deixem essas mulheres, pelo menos, eu sei que vocês têm o poder para isso, porque nossas políticas públicas, elas são falhas por demais, e eu sei que vocês têm esse poder.
pelo menos que deixe essas mulheres terem acesso a certos exames, ó, presta atenção, um exame de vista, um exame de um cardiograma, mamografia, né, preventivo, gente, pelo menos isso, que essas pessoas que não estão diretamente envolvidas com certas coisas, que elas tivessem esse acesso, até porque são vidas que a gente está tratando, né, não é uma vida de um animal, de uma galinha, que você pode gostar muito da galinha, mas se o seu apetite bater, você vai lá, corta o pescoço dela e vai fazer uma bela refeição. Um porco, um galo, um coelho, até cobra, né? O povo agora tá matando até cobra, faz pratos maravilhosos, né? E vai lá e come. Ser humano não é isso, não. Então, pelo menos, que essas mulheres tenham acesso ao serviço público, pelo menos da integridade, não é a integridade física de bater, achovalhar, não é nada disso. A integridade física é interna, a saúde interna. Isso. E você, como assistente social, você vê isso a longo prazo ou a curto prazo? Ou ainda nenhuma previsão de nenhum dos dois? Nem a curto prazo e nem a longo prazo que isso poderia mudar? Ah, tá aí. Eu acho que as desconstruções seguidas de reconstruções são todas a longo prazo, até porque a gente tem uma questão que é estrutural, né? A violência no Brasil, ela tem índices alarmantes, a deficiência de acesso da população aos serviços públicos também é muito grande. Apesar da gente ter avançado muito na violência doméstica com relação à legislação e serviços, a gente tem números altíssimos de feminicídios e de violências de todos os tipos e categorias. Então, acho que a longo prazo, né? Até porque é um trabalho educacional também, formiguinha. Né? Formiguinha. Formiguinha. Como tudo na assistência, né, Ailton? Nosso trabalho é sempre de formiguinha. Mas isso não causa uma frustração, não, como profissional? Viemos conversando sobre as nossas. Vieram? Viemos falando sobre Fala isso. um pouco aí dessa frustração. A gente veio falando exatamente disso, porque é uma intervenção do assistente social para dentro de uma sociedade e que a gente precisa tratar de certas questões para que as pessoas possam perceber de uma outra forma. Então, o tempo inteiro, durante os nossos atendimentos, a gente precisa desconstruir para ir construindo outras ideias, né? Então, é a questão da violência contra a mulher. A mulher tem que entender que ela não é responsável pela violência que ela sofre. Exato. Ela pode ter uma outra vida, mas isso tem interferências econômicas, religiosas imensas, porque tem muitas mulheres durante o atendimento com a gente que diz, mas eu sei que Deus vai me ajudar e que as coisas vão melhorar e que o responsável pela minha igreja disse que daqui a pouco isso passa. Segura um minutinho. Sim. Segura um minuto, nós vamos tocar nesse assunto Sim. de novo. Segura um minutinho. Olha só, eu vou para um breve intervalo, fique com os meus anunciantes e eu volto com mais Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. Segura aí, 2 palitos, eu tô de volta, tá bom? Presta atenção, 2021 já começa com fervo total. Foi um intervalo rapidinho, eu já estou de volta com Tá Aí para Todos, essa delícia da Renata e o Ailton aqui, ó, esses meninos que fazem esse serviço primoroso, né, dentro da nossa sociedade. Ailton, você, quando nós fomos para o intervalo, você estava citando sobre a questão religiosa. Isso. Há esse temor, há essa crença das mulheres agredidas, elas falarem que Deus virá ao meu conforto, Deus virá me ajudar. Você acha que isso como se fosse uma lavagem cerebral feita até mesmo dentro da própria das religiões? É isso que eu entendi? Eu estou pasmo com isso. Isso acontece com muita frequência nos relatos que a gente ouve de mulheres que sofrem violência intrafamiliar e que sustentam as suas famílias por aspectos emocionais, né? Uma dependência emocional, uma dependência financeira, muitas vezes, né? Por se sentir, eu não sei o que eu vou fazer se eu sair disso, porque eu tenho criança, eu não tenho condição de manter isso tudo, mas tem aspectos religiosos que é imenso.
né, e que atrapalha, porque a pessoa que tem a crença de que um poder superior vai interferir numa relação que é humana entre duas pessoas, e aí você sustenta aquilo porque diariamente, dentro do que ela acredita, ela tem um líder religioso e que diz, né, muitas vezes que a mulher ela é responsável pelaquela relação e que ela tem que manter aquela família, porque família é coisa de Deus e que não pode romper com aquele negócio, porque senão você vive em pecado. Mas, Ailton, você também não acha que isso também, você e a Renata não acham que isso acaba colocando dentro da cabeça de uma eu estou dizendo, de uma pobre mulher, já mesmo na questão financeira, já na questão mesmo de ser pobre de cultura, de acesso a qualquer coisa. Ainda nessa pobre mulher, nesse pobre ser, que ela é responsável por tudo que ela está sofrendo? Sim, ainda. Ainda tem isso? Ainda tem isso. A culpabilização da mulher pela violência. Como a gente encontra em relatos que dizem assim, a mulher foi abusada ou foi agredida porque ela estava vestida de uma certa forma. Sim. Como que uma mulher é responsável ainda por sofrer uma violência e é culpabilizada por aquilo, pelo modo que ela está vestida? Quem tem que se organizar para viver nessa sociedade e respeitar o lugar que a mulher tem é o homem. A gente precisa ter essa discussão de que forma que esses meninos eles estão envolvidos com as suas famílias e na orientação da educação, de que forma que a mulher é vista dentro dessa sociedade. Ela é vista como um objeto, né? Sim. Um objeto. E aí culpabiliza a mulher ainda pelo lugar de ser mulher. Sim. Né, Renata? Renata, olha só, dentro do que você já assistiu, dentro das pessoas que já foram até você para pedir um conselho ou uma solução, por muitas das vezes omitindo certos fatos, né? Porque eu vejo que aí eu caí da escada. Óbvio que aquilo ali não foi escada, né? Aos socos direcionados, lesões corporais direcionadas, não é questão de tombo. Sim. Qual é a maior fragilidade dessas mulheres que já chegaram até você e que você vê que aquilo é notório, mas elas escondem? Qual é a fragilidade dela? É não ter a força para enfrentar o agressor, não ter o ímpeto de sair, de falar, eu preciso romper essa relação e dar um grito de liberdade? Faz um relato aí pra gente. Thaís, são tantos fatores somados, porque o matrimônio, ele é uma instituição que é muito sagrada ainda. Então, até que a morte nos separe pesa demais para a decisão das mulheres. Separe, essa parte da morte, até que a morte nos separe, está na mão da pessoa, né? Que é um gatilho. Exatamente. É só apertar o gatilho ou então simplesmente qualquer objeto de corte perfurante, né? Exato. Engraçado. Quando não há essas duas opções de ser um material cortante ou perfurante ou então um revólver, a própria mão, um estrangulamento, um sufocar. Não acontece isso? Sim, e dentro do ambiente doméstico, que deveria ser um ambiente mais seguro, né? A questão do acesso à moradia é muito delicado, porque para onde essa mulher vai a partir do rompimento, né? E aí, por isso, hoje também estou representando aqui a Casa de Passagem de proteção para mulheres. Porque além do Unifor, você também presta. Onde que fica isso? A Casa de Passagem, ela tem endereço sigiloso para proteção das mulheres e da equipe envolvida, porque fica toda uma equipe técnica responsável quando pela esses mulher. políticos, esses povo faz aí uma delação premiada, eles têm uma proteção feita pelo governo, As né? mulheres, nessa Casa de Passagem, elas ficam protegidas em sigilo, justamente para que o agressor não saiba, para que ele não... Isso não senão... porque eles têm peito para tudo, né? E a casa acolhe não só as mulheres, mas também seus filhos, né? Exato. Porque isso esse é um diferencial. Agora, já vou pular para outro termo aqui. E como que vocês... é um lugar sigiloso. Né? Não, digamos assim, não tem CPF, não tem CEP, não tem CNPJ, tipo assim.
que vocês se sustentam? Como que vocês conseguem captar recursos para poder manter? É interessante saber isso. Nós somos um consórcio público, sem repasse de verba. Então, Sim. o Estado do Rio de Janeiro coordena e 7 prefeituras aqui do Médio Paraíba são partícipes desse consórcio. A cada demanda de acolhimento, que é quando essa mulher, já inserida nos serviços de assistência do município, já esgotada as possibilidades de proteção para ela no meio da família e dos amigos, ela é encaminhada para esse acolhimento e aí o município fica responsável por suprir as necessidades dela durante aquele período. Nós somos um abrigo de breve permanência. Então, a proposta é que... O que é um breve permanência? 7, 15, 30 dias no máximo. Sim. Qual que é o objetivo? É a gente articular a organização da vida daquela mulher sem violência. Ou que ela retorne para uma cidade de origem, ou que o Conselho Tutelar reorganize a vida dos filhos se esse for um impeditivo, ou que a medida protetiva, que é uma proteção que a mulher tem a partir da Maria da Penha, saia e aquele homem responda à agressão cometida. Mas a maioria dele... Ai, Renata, mas aí nós vamos ficar falando aqui até amanhã. Assunto sem Eu vou fim. precisar de mais meia hora. Avisa a produção aí pra mim, fazendo um favor. Olha só, mas essas pessoas que fazem esses tipos de agressões, nós já citamos aqui o perfil. Sim. Nós já falamos aqui sobre o perfil dessas pessoas. Então, elas não têm nada a perder. Você acha que uma medida protetiva funcionaria para essas pessoas, Ailton? Tá. Funciona? Fala, Renata. Fala. Eu tenho uma coisa bacana para dizer. De 2018 para cá, o descumprimento de medida protetiva passou a ser crime. Então, nós tínhamos, de fato, assim, esse abismo, porque a medida protetiva ela é uma determinação judicial que esse homem ele já não vai mais poder acionar aquela mulher, fazer algum contato, estar naquele mesmo endereço, visitar os filhos e tantas outras medidas que a Lei Maria da Penha prevê. Porém, o não cumprimento ficava a critério Sim, desse agressor, que como você está isso, bem lembrando, não tem nada a perder. A partir do momento que saiu essa lei e o descumprimento se tornou um crime, isso nos ajudou demais, porque a reincidência diminuiu significativamente. A partir do momento que esses homens são sentenciados, eles têm uma reunião no fórum, então eles são orientados até pela própria polícia militar de que o que eles cometeram, apesar de muito banalizado, é um crime, e se eles não cumprirem a decisão judicial, que é de se afastar daquela mulher para que ela viva sem violência, eles também serão penalizados. Isso foi muito bom. Segura aí que nós vamos voltar, porque aí tem alguns viés que eu preciso saber, tá bom? Segura aí. Criatura divina, eu vou para mais um intervalo e infelizmente nós vamos voltar com o último bloco de Itaí para Todos aqui na tela da Band. Quinta-feira é dia de Unifoa. Segura aí, volto já já. Já estamos de volta com Itaí para Todos. Infelizmente é o último bloco de um assunto muito interessante. E eu volto com você, Renata. Você disse que houve um acréscimo das medidas restritivas estarem sendo cumpridas. Mas se o cara tem um poder aquisitivo lá, do jeito dele, e ir atrás de um advogado que é uma pessoa que ele tem uma expertise dentro do assunto de pegar os viés da lei com pontos, vírgulas, interrogações, exclamações, tudo que ele quiser, e consegue tirar esse cara dessa medida. Ele consegue ter um viés ali e que dá proteção a esse agressor. Como é que fica isso? Ou o perfil dessas pessoas, eles também não têm acesso a um bom advogado particular e a Defensoria Pública não vai dar esse mole de proteger uma pessoa dessa. Faz um esboço aí. É bem por aí, porque como o Ailton falou, praticamente mais do que 90% do público da assistência social, dos serviços e da política pública como uma maneira geral, são pessoas de baixa renda, né? Então essas pessoas, elas geralmente acessam a justiça via Defensoria Pública. E aí a Lei Maria da Penha ela é muito ampla nessa compreensão, né? Porque ela entende que essa mulher, para que ela seja protegida, precisa existir toda uma rede de apoio, para que essas brechas elas vão sendo tampadinhas no decorrer dessa caminhada, porque, querendo ou não, é uma trajetória, né? O registro de ocorrência ele é o início de um processo, onde a gente vai ter fórum, audiência e toda determinação judicial que vier oriunda daquele momento ali, né? O acompanhamento psicossocial daquela
mulher durante aquele período é maravilhoso, mas de fato é lamentável que ainda existam todas essas brechas. A própria Lei Maria da Penha, que é considerada a terceira melhor lei pela ONU no mundo, ela ainda trata seus verbos todos como poderão e não deverá. Então, a Lei Maria da Penha, juntamente com a da pensão alimentícia, são prisões efetivas, né? Sim. Elas são efetivas. Elas são cumpridas mesmo. Da Cumprido. cadeia. E isso é super importante, porque aí você garante a manutenção dessa família e a manutenção desses filhos, né? Exato. Porque se o cara ele não cumpre, ele realmente vai ser preso. E acho que esse é um dos aspectos importantes do cumprimento da lei, porque aí você não deixa nem essa mulher e nem esses filhos em segurança familiar. Agora, outra coisa, lá no início da nossa entrevista, nós falamos sobre perfil das vítimas e acabamos falando do intelecto, da cultura, essas coisas todas. Agora, vamos a questões da pele. Negras, elas estão mais em evidência nesse tipo de agressão? Sim, a Renata até estava falando sobre isso, né, sobre a questão do feminicídio. Exato. Né, que é muito pesado para esse recorte né, social, cultural, e a gente sabe que isso tem um aspecto histórico muito grande, né? Um peso sobre as mulheres negras e pobres, né? Que são vistas como trabalhadoras de casa, como objetos muitas vezes, e isso contribui para esse aspecto tão negativo e de uma representação de uma violência tão constante. Tá, agora vamos lá. Como profissional do ramo, eu fiz essa pergunta, a Renata ela falou que também acha que seria a longo prazo. Dentro das políticas públicas, ainda mais o que se fazer? Nossa! Para que atinja a melhora? Muito. Eu ia até falar sobre isso, porque eu trabalhei 15 anos dentro de uma emergência de um hospital público e eu ainda assistia profissionais, mulheres de saúde e que tratam a mulher vítima de violência com discriminação. Então é necessário que a gente perceba a violência como um rompimento imenso de aspectos emocionais, sociais, econômicos e religiosos, para que a gente possa ofertar um cuidado direcionado com responsabilidade. É fundamental que profissionais que estejam na ponta, executando os seus trabalhos, tenham um olhar de empatia, de cuidado e de muita responsabilidade com quem sofre violência. Porque para uma mulher chegar até um profissional de saúde ou de assistência, isso leva tempo. Ela tem que tomar coragem, ela tem que estar num sofrimento e perceber que o outro pode ajudar. E se essa mulher encontra nesse profissional a resistência, a discriminação, o estigma estampado na minha cara, isso rompe com a possibilidade de fazer um bom trabalho. Sim. Isso é um problema. Então grande problema. Eu tenho que estar acessível para essa mulher e poder entender sem julgamentos, para que ela possa ali encontrar segurança. Isso é o mais importante. Quando você consegue colocar uma família dessa, uma mulher dessa, junto com seus filhos, dentro de um outro segmento na vida, para que ela possa se recuperar perante a ela mesma e a sociedade. Vocês dão esse acompanhamento mais ou menos por quanto tempo? 30 dias ela fica sob a proteção de vocês. E se vocês conseguem encaminhá-la, por exemplo, ao mercado de trabalho, vocês têm esse poder de acompanhar depois, o pós? Essa é a nossa proposta, que o nosso acompanhamento seja sistemático e continuado, até porque essa é a demanda, a própria percepção da mulher de que ela está em situação de violência também é a longo prazo. Né? Para ela identificar que aquilo que ela vive não é necessário que ela viva, que ela pode viver sem violência, a gente já inicia um trabalho ali, que ele é preventivo, ele é de enfrentamento e ele vai ser de acompanhamento e assistência dessa mulher depois. Obviamente que daqui a pouco o nosso tempo, você é avisado que o nosso tempo está acabando, mas eu preciso fazer mais uma pergunta. Dentro do perfil dessas mulheres que chegam lá, elas chegam com quais desses dois itens que eu vou citar, você vê nitidamente que ela já está dentro dela? Alcoolismo ou uso de drogas?
Olha, por incrível que pareça, os agressores, em suma, são dependentes químicos. As mulheres, elas vêm com uma questão emocional muito delicada. Derrubada. Autoestima, zero, né? Ela se identifica como aquilo que o agressor achou que ela fosse, né? Então, a gente falou sobre religião. Como eu ouço, não, eu sou uma mulher de pouca fé, porque o meu casamento não dá certo, ou eu é que não consigo com que ele pare de me agredir ou pare de beber. Ailton, aí há uma influência muito grande, né, de um líder religioso em cima disso. Sim. Muito. Que isso? Isso é um problema. Porque assim, eu tenho que ir para um encontro desse, né, com o sagrado, né, num não, templo. Esse não é o sagrado, não. Não, não, o sagrado não faria isso. Não vai. Não mistura, não. Não, mas pode parar. Não, o sagrado não faria isso, não. Isso aí é sem sagrado. Não. Eu tô dizendo que religioso a mulher não pode usar esse termo nunca, porque eu não permitiria. É verdade. A mulher que vai para um templo, ela vai para um encontro, né, que ela deseja aquilo. Sim. Mas aí tem as interferências que são humanas, né? Sim. E aí entra um sujeito que ali acredita numa série de coisas, que está numa liderança e que diz o que ele pensa sobre aquilo. E aquilo se torna uma verdade para os outros, né? Isso é um problema. É uma mentira bem contada, né? É uma mentira bem contada. É você entregar a sua consciência, a sua liberdade, o seu poder de decisão na mão do outro. O outro é que diz para você o que você faz, o que você não faz da sua vida. Um problema, isso em qualquer aspecto, até na relação mesmo, né? E essa fala do Ailton é muito bacana, porque se tem uma coisa que a gente tem que estimular para romper a situação de violência é a autonomia. A autonomia dessas mulheres. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma reformulada, aprofundarmos mais nesse assunto. Vamos voltar com ele aqui? Vamos voltar porque eu quero, eu preciso, tá bom? Com certeza. Beijo. Obrigado De iniciar o ano comigo. Delícia, assim, tá bom? E você aí de casa, amanhã é sexta-feira. Não vou falar o fervo, por desaforo de vocês. Eu vou deixar o gostinho de quero mais. Beijo no corpo, que a alma agradece. Amanhã, 13h30, compromisso marcado com quem? Com o meu corpo, invadindo a sua tela, com ou sem a sua permissão. Beijo pra você. Fui!